Qual é o seu olhar em cima de tudo isso? Bom, a história começa, para mim, quando a presidenta ela acabou com o ato médico perfeito. Para trazer os médicos cubanos, essa história que eu soube, e eles não eram médicos, e se fossem, não eram reconhecidos no território brasileiro, ela teve que afrouxar o que é ato médico. Com as desculpas mais esfarrapadas, ou um tipo de exame que você tinha que fazer uma punção. Então, o que acontece? Se não tem ato médico, não precisa do médico. E é coisa do médico. Para o SUS poder botar os cubanos lá nas pontas, ela acabou com o ato médico. E a Sociedade de Dermatologia ficou quieta, a Sociedade de Cirurgia Plástica da época também ficou quieta, o CRM, os conselhos de medicina ficaram quietos, porque está todo mundo ali, foi a Dilma. E pronto, aí todo mundo entrou. Se ele não pode, acabou com o ato médico, aí entrou enfermeiro, virou doutor, biomédico virou doutor, dentista já era, mas várias especialidades, fisioterapia, agora é fisioterapia, dermatofuncional, todo mundo virou doutor. Uhum. Portanto, eles são injetores. Que injetor de quê? Aí eles começaram a injetar preenchimento na cara dos outros, na bunda, sabe? E fazer essas coisas. E não podiam abrir, não podiam operar, mas podiam injetar. Eles se denominam injetores. Bom, peelings. Eu fiz uma patente em 2096, que é em 2016, abri a patente, todo mundo começou a fazer peeling. Farmácias de manipulação começaram a vender indiscriminadamente para médicos e não médicos. E fenol não aceita desaforo. Para você fazer um peeling de fenol, você tem que estar com o ambiente muito controlado. A minha formação é terapia intensiva e anestesiologia. Então, eu sou anestesista de formação. Eu sou cuidadoso. Minha clínica, todo mundo é muito monitorado. Oxigênio, veia pega, puncionada. Maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Melhor dos cenários. Os médicos vão lá, mesmo de fora do Brasil, eles ficam bem impressionados. Aí vai uma bonita, se auto-intitulando doutora na internet, era a rainha da internet, e mentira em cima de mentira aí. Se ele morreu de fenol ou não, eu não sei, mas estava usando fenol. E, portanto, o fenol, falou que a fenol, eu não sei se foi o fenol. Sinceramente, não sei por que ele morreu, se foi o fenol. Falaram que foi inalação. Para mim, isso aí é chute. O homem que fez o laudo, o médico, o colega que fez o laudo, mas chutou muito. Estava com fenol no pulmão, não tinha na boca e na corrente sanguínea. Para inalar fenol e morrer, precisa de uma quantidade por parte por milhão altíssima. Eu já vi acidente com fenol industrial. Não está descrito na literatura médica e ninguém que tenha morrido por peeling de fenol. Não está no PubMed, que é a Bíblia. Ele sabe, ele é médico, ele sabe. Então, fui buscar alguém que tenha morrido. Ninguém morreu por peeling de fenol, feito por médico, né? Trabalho científico, nada, nenhuma revisão, nada. Então, eu posso abrir um parênteses? Feito por médico. Ela não é médica, ela não é profissional da área da saúde. Ela, antes de aplicar o peeling de fenol, ela retalhou a cara do paciente. Eu nunca vi aquilo. Eu não sei o que ela fez. Aquela técnica ali é uma coisa totalmente desnecessária. Aquela escarificação que ela fez. Ela fez uma escarificação. Ela raspou de forma grosseira. Eu não entendi aquilo, mas ela não é médica, num ambiente não controlado. Sabe, o paciente estava... Não sei se também ela passou um anestésico tópico, aqueles anestésicos tópicos. Tem uns anestésicos tópicos que estão vendendo por aí, altamente tóxicos, com vários acidentes relatados, mas ninguém fala nada. Mas do fenol, virou uma coisa... Fenol nunca matou ninguém. Não está descrito na literatura que tenha matado, mas virou, a mídia começou. Agora, quem está por trás disso? Quais os interesses por trás disso? Aí que está o negócio. Por que tomou essa proporção? Alguém está interessado que essa crucificação do fenol ocorra. Quem? Eu posso pensar. As empresas de tecnologia, a qual o fenol é muito barato, né? Você compra um aparelho de $500 mil, aí de 500, 600 mil, sabe? Menos.
400 mil. Se eu sou um médico que tem dinheiro, ou eu sou um médico que tem um aparelho? Se eu sou um médico que tem um aparelho, eu sou um médico melhor. E quem não tem dinheiro para comprar? O aparelho nunca vai entregar o que o fenol entrega. Nunca. Por um problema biológico, por causa do dano térmico colateral da radiação. Nunca vai conseguir o que o fenol entrega. Mas o fenol é muito barato, então estraga os negócios. Eu acho que o peeling de fenol está mais afeito à cirurgia plástica, na minha forma de entender. A cirurgia plástica. Quando eu dou aula mais para cirurgião plástico. Agora, depois da manhã, eu vou estar no maior congresso do mundo de cirurgia plástica, é o Congresso Brasileiro. Eu vou dar uma aula de 4 horas e meia. Eu vou falar durante 4 horas e meia. Não é fácil dar uma aula de 4 horas e meia. Com certeza não. Tem algum tema específico? Peelings. Peeling de fenol e os outros. Por que eles querem agora o peeling de fenol? Porque nenhuma tecnologia entregou o que o fenol entrega. E eu estou dando para eles isso aí de coração. Eu não posso ir embora desse planeta e não passar todo esse conhecimento que eu adquiri, que eu acumulei. São quase 15 mil pacientes. Né? Não são... Incrível. Muito incrível. É muito tempo. Muito e legal. eu quebrei muita cara, meu. Então, para falar, não vai por aqui, vai por ali. Só para o pessoal entender, doutor, o fenol, qual que é o princípio ativo, qual que é a base do fenol? É um ácido? O fenol não é um ácido, mas tem um caráter ácido. O fenol é o hidroxibenzeno. Tá? O fenol é uma função dos fenólicos e também tem o nome químico de hidroxibenzeno. Ele foi descoberto em meados do século XIX nas minas de carvão. Como o fenol é volátil e as minas de carvão contêm muito fenol, eles evaporavam e eles se cristalizavam no teto, formando umas estalactites esbranquiçadas, cristalinas. E quando a pessoa ia lá pensando que era um vidro, queimava a mão. Aí ele botou o nome de ácido carbólico, porque vinha do carvão, da mina de carvão, e ele tinha um caráter ácido, porque ele ardia na pele. Então eles começaram, também repararam que a mina de carvão era um ambiente úmido, tinha muito fungo, em volta dessas estalactites de fenol, que é o ácido carbólico. O fenol é cristalino, né? Na temperatura ambiente. Ali não nascia nada, não nascia fungo, ali ficava um halo neutro, né? Um halo assim... E como estava tendo, nos meados do século XIX, o pessoal estava descobrindo que o problema de infecção era por micro-organismos, que ninguém sabia o que era micro-organismo. Você tem que ter um microscópio, que foi feito em 1612. Você tem que ter um Pasteur, que começou a estudar micro-organismos, que era um químico, não era médico, nem era biólogo. E ele começou a relacionar que as infecções eram micro-organismos. Ninguém sabia, o menor micro-organismo tinha uma formiga, né? Você imagina. Então, o que acontece? Eles usaram o ácido carbólico numa solução a 10% em álcool e começaram a passar nas feridas. O ácido carbólico, que era aquele que estalactite, que eles botavam a 10% em álcool, matava as bactérias, diminuiu muito as feridas de guerra, que eram amputações, basicamente, porque no abdômen ninguém entrava, no tórax ninguém entrava. Era só de membros superiores, inferiores e periféricos. Aí eles começaram a passar aquilo, e começou a diminuir o nível de infecções na Inglaterra. E quem foi o culpado por isso, o responsável, foi o Joseph Lister. Por isso que tem o nome hoje da Listerine, foi o primeiro enxaguante bucal à base de fenol. Essa, quando ele passava na cara, né? Aí os outros, como a cirurgia plástica estava florescendo na Europa, no final do século XIX, aí falou, pô, tá vendo onde é que ele passou? Começou a vir uma pele nova, descamou, tá vendo que aquilo... Então o fenol inventou o peeling. O fenol inventou o peeling. Incrível, olha isso. E aí descobriu-se os cíclicos, né, as moléculas cíclicas com Kekulé, que era um químico, e descobriu que ele sonhou com a serpente mordendo o rabo, porque não tinha explicação o fenol, que eles achavam que tinham 6 carbonos, mas não, era um alicíclico, então era um cíclico. Ele não era um retilíneo. Então descobriu e conseguiu fazer todas as características do fenol, que é o ácido carbólico que vivia na mina de carvão. Mas o fenol, no caso, uma curiosidade, muito até, interessante muito legal, história, né? Essa demais, história. Poucos devem saber disso. Eu gosto da história porque me facilita na medicina. Mas a medicina é isso, né? Eu acho que a gente tem que começar pelas histórias, né? A história da medicina é uma história trágica. Nossa, é uma das histórias mais horrorosas que tem. E também mais fascinante, porque você imagina, né? A Igreja Católica não proibia você fazer exumação de cadáver, mexer com o que eles chamavam de necrofilia, e era pecado capital.
Então, quem ficou livre para poder estudar a medicina? Os judeus e os árabes. Né? Então, no Oriente, a medicina avançou. Os judeus, a medicina avançou, que não tinha essa restrição religiosa, mas a Igreja Católica considerava... não podia. Então, E no caso do fenol, doutor, existe de limite de idade? Só pelas indicações? O que faz a pessoa primeiro procurar, lógico, até para se melhorar, mas assim, qual que são os seus critérios de olhar e falar, você sim se enquadra a um peeling de fenol? Tá. Você imagina que 70% da população tem acne em algum grau, espinha em algum grau. Os moleques tudo espinhento. 70% das mulheres têm manchas em algum grau. E 100% dos humanos, a partir dos 50 anos, inexoravelmente envelhecerão, principalmente as mulheres. Uhum. A única coisa que cura melasma e mancha? Fenol. Não tem nada. Eu descobri a cura do melasma. Isso há 30 anos atrás. Agora que eles estão falando. É que eu não sou de escrever trabalho, mas eu falo em congresso. Sequela cicatricial de acne. A coisa que mais melhora a sequela cicatricial é o fenol. Nenhuma tecnologia chega perto, nenhum outro ácido chega perto. Com segurança, o fenol é muito seguro. Né? E, nada dá o lifting químico, que eu já não estou no nível de peeling, eu estou no nível de lifting. Quer dizer, eu faço cirurgia química, né? Eu faço um lifting químico. O que eu vou lá ensinar no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, no dia 31, é falar para eles, o lifting químico que eu faço, que eu vou ensinar para vocês, associado ao lifting químico, ao lifting físico de corte que vocês fazem, dá um lifting 360. Porque eles não conseguem trabalhar com pele. A minha missão é botar eles para trabalhar com pele maravilhosamente. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão de vida. Meu propósito hoje é cirurgia plástica, botar eles poderosos. Nesse sentido. Essa é a minha ideia. Mas quando você fala cirurgia plástica, os plásticos realizarem os peelings? Sim, ou claro. você preparar a pele para? Não. Eles fazerem. Eles eu não mesmo? vou durar para sempre, Tá. Eu quero que eles aprendam. E eu tenho aí um tempo ainda, se Deus quiser, se Deus me permitir, um tempo hábil para botar eles perfeitos na parte de cosmiatria, na parte de cirurgia química, lifting, que eu chamo lifting de continente. A pele é o continente, o sistema músculo-esquelético e aponeurótico é o conteúdo. Os músculos, o esqueleto e as ligações entre músculo e esqueleto. É o conteúdo. O cirurgião plástico trata o conteúdo, mas ele não consegue tratar o continente. Uhum. Eu trato... Se você ver as fotos depois, eu vou te mostrar. Todo cirurgião plástico e todo mundo que faz ROF, harmonização orofacial, o que eles fazem? Enche, fica com aquela cara de fofão. Sim. O jovem tem o rosto estreito, olhar para frente. O velho não, ele tem um olhar lateralizado. Ele olha para o chão. Eu procuro no chão, olho para o chão. Por quê? Porque senão eu vou tropeçar e vou cair, vou me quebrar. Verdade. É fisiológico. Verdade. Né? É verdade. Então, eles querem só ter um vetor centrífugo. E eu falo para eles, não, cara, o vetor é centrípeto. O jovem, ele é todo esticadinho. Como eu vou fazer? Com a cirurgia química. Então, quem vem primeiro? Cirurgia química, que é o lifting químico, que eu vou ensinar. E quem vem depois? As correções mínimas de papada, que eu estou com papada. Eu vou fazer, talvez. Eu talvez vou fazer uma tecnologia de queimar. Mas eu vou fazer peeling em mim. E vou filmar. Aí depois, se ele quiser fazer alguma coisa, aí ele faz uma pequena cirurgias mais econômicas. A tendência hoje é fazer cirurgia cada vez mais econômicas, minimamente invasivas, entendeu? Tu quer ficar fazendo... Hoje está no deep plane. Deep plane é uma cirurgia facial em planos muito profundos. Interessante mas é uma cirurgia grande. Eu tenho um cirurgião plástico, tem que ser muito bom para fazer um deep plane. Não é qualquer um, porque ali só tem estrutura nobre no pescoço ali. O que seria um deep plane, doutor? Deep plane é um plano profundo de cirurgia plástica. Que antigamente ficava aqui, cortava aqui, Aquele que pré-tragal. assim, Não chega tanto. Mas eles cortam aqui pela lateral, entram num plano mais superficial, até uns 5 centímetros, depois eles mergulham para o plano profundo para tratar a profundidade. Qual é a vantagem disso? É não destruir as conexões vasculares, principalmente. Porque a cirurgia plástica, quando estica muito, ela também tem um viés de insuficiência circulatória no pós-peeling, dá uma qualidade de resultado menor.
O outro não. É uma cirurgia mais completa. Sim. E mais trabalhosa, mas com resultado melhor. Mas não é todo cirurgião plástico que faz. Hoje a gente eu estou vendo eles fazerem muito no cadáver, né? Cadáver fresco. Vem tudo dos Estados Unidos, cadáver gelado. Que pena que não tem aqui esse curso, não é? De cadáver fresco. Tem, sim, senhora. Tem? Porque o pessoal tá todo indo para os Estados Unidos para fazer isso. Então, é um marketing. É Que um marketing, coisa. porque vai lá, ganha um diploma dos Estados Unidos, brasileiro é tupiniquim, tem baixa autoestima, acha aquilo o máximo, tem médicos, os melhores do mundo estão aqui. Concordo. Concordo com você Eu também. sei, eu fui anestesista de cirurgia plástica, eu vi cada mestre operando, que eu falo, nossa senhora, cara. Por que só agora, não sei se a palavra é essa só, esse lifting químico? Porque agora dar aula para os cirurgiões plásticos do lifting químico, isso não aconteceu antes. Foi por conta desse gancho do fenol? Não, caiu a ficha deles. Eu sempre tive disposição de ensinar. Mas, como a concorrência agora ficou mais acirrada, e os outros... Eu sou um chuchu de cerca, digamos assim. Se alguém não me comer, o vizinho vai comer. Certo? É assim Tá de certo, simples. entendi. Tá certo. Eu falo, Mas é melhor tu me verdade, comer do que o outro, né? Tá certo. Com todo respeito. Sim, claro. É isso. É mais pelo lado deles, então. Porque você estava sempre aí disponível Não, para estava passar disponível. conhecimento. Eu tinha um medo às vezes. Pô, esse cara... A gente estudou 6 anos de medicina, mais 6 anos de plástica. Pô, chega o cara com cotonete e um pincel, consegue um resultado tão bom ou melhor que o nosso. Aí eu vou me matar. Ele ficava assim, em vez de, não, tô te ensinando, não quero nem saber de você. Tá, essas coisas assim, já escutei isso, estamos ferrados. Pô, pelo amor de Deus, pô. Aí eu fui ficando velho. Essa coisa, aí o pessoal foi, não, Cakovite, pô, tá. Que legal. Virei referência, cult, virei referência, cult. é isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada à cicatrização. O fenol, ele também ajuda na cicatrização ou não? Ajuda na cicatrização de quê? Tipo, de uma cirurgia, por exemplo. Algumas cirurgias ficam uma cicatriz muito você feia. fala no corte. Isso. Sim, ele pode melhorar, sim. Por quê? Porque quando você tem... Quem entende de cicatrização, né? Cicatrização tem várias fases. Sim. Vamos considerar que uma cicatrização depois de 2 anos, ela fica mais ou menos estável. Ela tem vários períodos, né? De proliferação, de estabilização, reconhecimento de glicocálix, e depois fibrose, depois reabsorção, aí vai para um lado, vai para o outro, ou vai para hipertrofia, ou vai para atrofia, ou normotrofia, ou normotrófico. Eutrofia, que chama eutrofia. Então, o que acontece? Eu posso, sim, aplicar um ácido. E eu posso fazer aproximações sucessivas, sim. Eu posso aplicar um ácido, vai ficar uma descamaçãozinha, melhora, a cicatriz melhora, a circulação. Você faz uma estimuloterapia ácida, ou fenólica. Eu vejo com muito bons olhos essa coisa. Não que uma cicatriz vai se transformar num tecido viável, não é. Sim. Cicatriz já é um tecido cicatriz. Quer dizer, a cicatriz, ela é um tecido de tampão, dali emergencial. Aquilo não vai se transformar em tecidução. Por quê? Porque quem se transforma em tecidução é a camada basal. Como ali foi lesada a basal... No caso de uma pessoa que já passou pelo peeling de fenol, tem cuidados diferentes uma pessoa que ainda não teve esse tipo de acesso? Veja bem, olha só. A pessoa nasce com uma pele. E essa pele... ela é estratificada, ela tem 3 camadas, né? Epiderme, derme, hipoderme. Hipoderme é gordura, derme é uma gelatina, epiderme é célula. Entre a epiderme e a derme tem uma lâmina chamada camada basal. Essa camada basal é que tem o DNA que faz células se multiplicarem e se diferenciarem numa nova epiderme. Toda vez que a pele é agredida, ela responde a essa agressão crescendo às custas da epiderme. Ou seja, toda vez que a pele é agredida, a epiderme cresce mais que a derme. É o exemplo que eu dou sempre, é um carpete que cresce mais que a sala. O que vai acontecer com ele? Não vai enrugar? Vai enrugar. Vai começar. Aí vai lá, o bonitão injeta. Os injetores injetam. Vai ficar uns calombos na cara. O que é harmonização orofacial? É projeção dos ossos. É projeção óssea. Às vezes eles nem sabem o que é, mas é. Então eles vão pegar uma pele frouxa para ficar com aquela cara esticada e vai ficar com aquela cara redonda quando o jovem tem cara estreita. O velho tem cara larga. Ele tem uma carinha estreita, daqui a pouco ele vai ficar bolachudo. Aí ele vai lá, o cirurgião vai encher ele, o cara do Hoff vai encher ele, vai ficar com a carona. Eu não, eu vou enxugar ele.
Se você olhar nas fotos, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Sim, concordo. Mas dentro de tudo isso, continua-se o mesmo tipo de cuidado de uma pele... Vamos entender. Então, vamos lá. Se a pele é agredida, cresce as custas da epiderme, vai enrugar, vai ficar flácida. O continente é a pele, o conteúdo é o cirurgião plástico. Aí o que acontece? O continente cresce, fica frouxo, a pele começa a desmanchar, escorre, a pele fica com a cara escorrida, né? Fica com jowl, fica com bigode chinês e tal. E aí o que acontece? Vai lá o médico, vai dar creminho, vou te dar um creminho, aí vou te dar vou te dar uma opção de agulhada, microderma, agulhamento. Não vai adiantar porcaria nenhuma. Por quê? Porque você vai preservar o que está ruim. Aí eu vou te dar um bioestimulador de colágeno. Cascata. Aquilo não é bioestimulador de colágeno, sabe? Aquilo é bioestimulador de fibrose. Você vai mandar uma fibrose num ambiente que já está ruim. A minha proposta é, vamos tirar o que está ruim, porque toda a cura está dentro de nós. Se a camada basal, que você nasceu, está degenerada por causa do fumo, do sol, do estresse, por causa do envelhecimento endógeno, que eu estou ficando velho. Aí o cara vai lá, vai fixar aquela feiura em mim, vai botar o quê? Um bioestimulador de colágeno, vai passar um fio em mim? Não, tira essa camada velha, ela é fácil de tirar. Você faz a remoção super seletiva da camada basal fotodanificada, de forma que você deixa as células-tronco que estão embaixo da basal. A magia está em você, a arte está entre você tirar a camada basal, faz uma epidermólise completa, que a epiderme é que está doente, mas a camada basal, a epiderme, a ruga é fumaça. Uhum. Mancha, melasma é fumaça, o fogo está na basal. Se você não tirar a basal, não acaba aquele incêndio. Você tira a basal, deixando as células-tronco que estão nas unidades pilosebáceas. É isso que eu descobri, de forma segura, e repetitiva e reprodutiva. Tirando a basal, vem as células-tronco, se transforma numa nova basal embrionária, lisinha igual de um bebê. Então eu pego um paciente de 70 anos, eu deixo com a pele de recém-nascido, esticadinha, porque a derme é gelatina, substância fundamental amorfa, não tem forma. Incrível essa aula de histologia, que incrível, doutor. Embriologia, histologia pura. Sim. Então você defende as células-tronco depois de um fenol? Não precisa, as células-tronco estão dentro de nós. Sim. Mas não sou contra a célula-tronco, hein? Hoje em dia nós temos célula-tronco, vou chutar, mas uns 17% na gordura, 12% no sangue. E ainda tem as células-tronco, que são as células-tronco mesenquimais, que é a substância de Wharton, a gelatina de Wharton que tem no cordão umbilical. Exato. Elas não têm o glicocálix, portanto elas não têm antigenicidade, portanto ninguém responde mal a ela. Você injeta, tira lá, tem uns bancos, são os biobancos, o INCA no Rio de Janeiro é muito bom nesse negócio, caro para burro, mas se você tiver velho, tiver com dinheiro, faça, não vejo contraindicação. Agora, se eu for fazer, eu vou pegar as células-tronco que já estão dentro de nós. Né? Porque a cura de todas as doenças está dentro de nós. A medicação, a indústria farmacêutica, nada mais do que encontra as chaves para essa medicina. É o seguinte, medicina é binária, é mais e menos. Por exemplo, minha pressão subiu, mais, vou te dar um remédio para baixar a pressão, menos. Minha pressão está baixa, menos, eu vou te dar um remédio para subir. Ali estão os citocromos, então, as chaves, e a indústria farmacêutica é só tentar achar a chave. Que o zelador é o citocromo, nós temos toda a cura dentro de nós. O remédio não salva ninguém, o remédio só abre a chave da cura que está dentro de nós. E o que eu fiz foi achar a cura que está dentro de nós através da remoção superseletiva da epiderme e da camada basal fotodegenerada. Tirando aquilo, acabou. Vem tudo novo, zero. Existe fenol, pílide de incrível. fenol preventivo? Não, pode fazer. Meu paciente mais novo tinha 14 anos, mas era uma modelo da agência, não vou falar o nome, veio com a mãe, uma modelo estrangeira. A menina tinha 1,83 m com 14 anos, mais alta que eu. Ficou linda, não deu trabalho nenhum. E ela tinha sequela de acne. Ótimo. E não é só o fenol que faz peeling. O que eu faço é o reset da camada basal. Então, o fenol é só um meio. É um mais. Eu busco o reset. Por que os outros não conseguem mais fazer peeling e eu consigo? Porque eles não sabem o que estão buscando. Infelizmente, são aplicadores de fenol, não sabem o que buscam. Graças a Deus, eu me virei sem o fenol, e me virei muito bem.
E realmente, quando tira você da zona de conforto, você vai ter que se virar. Sim. Tem que ter então o plano foi B, bom. Por isso que você me perguntou antes se foi bom ou se foi ruim. Foi ruim e foi ótimo. Boa. Porque eu estava muito acomodado no fenol. Hoje eu tenho várias possibilidades. Boa. Pode falar alguma dessas possibilidades pra gente? Por exemplo, o fenol ele tem uma característica Bom, toda vez que você vai fazer um peeling químico, você vai fazer uma desnaturação das proteínas. Então, o fenol é um agente cáustico redutor e os ácidos são agentes cáusticos redutores. Você pode ter vários tipos de ácido fazendo peeling. Uhum. Você usa ácido glicólico, você usa o tricloracético, você pode usar o ácido lático, o ácido pirúvico, o alfa-acetopropanoico. Você pode usar uma infinidade de ácidos. O ácido o ácido é mais burro que o fenol. Porque o elétron que é doado para fazer redução química, todo ácido redutor, né? Uhum. Não pode ser um ácido oxidante, tem que ser um ácido redutor para fazer redução das pontes de sulfeto, as pontes de enxofre que tem na queratina da epiderme, que está naquelas pontes da cisteína, que duas cisteínas se juntam para formar uma cistina, que é um disulfeto ali. Então ela quebra aquelas pontes, o ácido quebra e o fenol quebra. Só que o fenol tem uma coisa, o fenol ele é autorregenerado e o ácido não. Nós temos sistema tampão antiácido, proteinato, bicarbonato, hemoglobinato, mas não temos um sistema antibase. Deus fez assim. Então, quando você usa um ácido, o sistema tampão proteinato vai neutralizar o ácido. Se você exagerar, você vai exaurir aquele sistema tampão, você vai queimar o paciente. No caso do fenol, não. Ele tem um elétron diferente, apesar de ter um caráter ácido, o pH do fenol é 6, tem um caráter levemente ácido, Uhum. mas ele tem um elétron pi, que ele gira numa ressonância incrível e ele dá com uma mão e retira com a outra. Então você pode usar muito menos fenol relativamente a um ácido e fazer um peeling. Quando ele chega, ele vai comendo epiderme, córnea, lúcida, granulosa, camada espinhal, camada basal, derme papilar e a camada basal já foi embora. Chega onde? Chega nos vasos, que é aí que está a magia do negócio. Ele chega nos vasos da derme, chama vasadermes ou vasadérmica. E os vasos contêm sangue, que é uma mistura de água, pelos pesos moleculares, né? Aminoácidos, peptídeos, proteínas, células brancas, célula vermelha e outras. E ele vai agredir os vasos e vai liberar esse sangue, esse plasma. E esse lavado da vasadérmica que neutraliza o peeling de fenol. Microanatomicamente, a vasadérmica está abaixo da basal, olha só que genial. E microanatomicamente está acima das células tronco periféricas, ou seja, ele vai parar no ponto exato. Eu tirei toda a velhice e eu deixo toda a juventude. Legal. É isso que eu descobri. Isso é a fonte. É a fonte da juventude, tanto é que eu fui capa da revista à época, a fonte da juventude. Incrível. Incrível. Mandaram uma paciente para mim, eu fiz a paciente, depois falou, botaram antes e depois na capa, Lucinda lá, 50 anos antes e depois do método Karkovitch, as fotos não receberam nenhum efeito especial. Eles acharam que eu fazia era picaretagem. Pessoal, como o nosso podcast está indo para a TV também, só para quem começou a assistir agora, se você tem problemas com rugas, marca de expressão, melasma, vitiligo... Vitiligo doutor? também. A vitiligo e o melasma são faces de uma mesma moeda. Uhum. Tá. E até cicatrizes de acne, vocês podem continuar assistindo aqui. Ou seja, todo mundo. Que o doutor, exatamente, está dando uma aula. Vinícius, é uma aula, né? Com certeza. De histologia bioquímica. Tem imagem aí, Mitty, para a gente ver uma pessoa com antes e depois? Essa é uma paciente, né? Sem fenol, paciente, a idade que chega lá é 63 anos. 63 anos chega nesse estado. Tá. Vai ficar chegando nesse estado a pálpebra dela. Se você olhar o nariz, como é que está grande. Olha os bigodes chineses. Bigode chinês. O rosto começa a evoluir a pálpebra dela. Até começa a ter a dificuldade de enxergar. Porque a pálpebra, às vezes, pessoas chegam lá segurando a pálpebra. Tá. Aí eu fiz aqui, ó. Vamos lá olhar. Isso aqui é com 2 semanas. 2 semanas? Ainda passou um óleozinho assim. Isso dói? Dói no olho de quem vê. Tá, não nela. Não nela. Tá. Na hora que passa, arde um pouco. É a mesma, né? É a mesma. Que tá antes de fazer o peeling. Vamos voltar naquela outra foto, só para eu... Isso. Essa é. Então, o que acontece? Essa paciente, tu vê, eu fiz a blefaroplastia química, encurtei a testa dela, diminuí o nariz, fiz o lip lift, que é a diminuição do espaço nasolabial, melhorei a parte de... E se ela começar a não usar esse óleo, vai esticar mais, igual um couro.
né? Começa a esticar. Então, ela agora, como nasceu, ela nasceu com essa pele, imagina ela um neném. É uma pele de neném. Tem que tomar antibiótico? Eu passo antibiótico de rotina por causa dos colegas, não por causa de mim. Eu passo por causa desse negócio, tá muito chato hoje. Ah, por que não passou antibiótico? Eu mesmo não passaria, mas passo que eu sou obrigado. Antiviral, antibiótico, essas coisas. E no caso, esse lábio dela aí também? Então, agora ela vai esticar mais e fica bonito. Agora tá bonito, mas ficar bonito com 1 ano e meio. 1 ano e meio? É, porque vai formar o colágeno. Volta um pouquinho. Legal. Olha só essa foto, marca essa, volta. Olha essa. Parece sua avó, né? Eu acho que parece um pouco sua avó. Não, é incrível. Olha os poros, olha tudo. Tudo, é. Como... Tem outra aí? Muda muito. Essa aí é mais recente. Pode ir pra frente. Mas não, essa aí é antes. Adiante. É antes do peeling. Quer jogar o vídeo que você mandou? Pode mandar, por favor. É a mesma? Olha aqui, é um paciente que... Tá vendo que eu puxo ela pro centro? Olha a blefaroplastia química, olha a pálpebra superior e inferior, fica perfeito. Narizinho subiu. São detalhes. Cara, é bem assim. Mas aí uma pergunta que não quer calar, que foi aquela pergunta que eu falei que eu ia fazer. Olha só. É incrível esse peeling de fenol, parece que... Não é esse peeling, é o reset basal. Porque peeling de fenol não é uma coisa só. É o reset basal que é incrível. Reset basal. O fenol é só um meio, pode ser feita com outros compostos. O pescoço não entra nessa? Essa é a minha dúvida. Entra depois. Quando, doutor? Entra assim, eu gosto de ficar 3 meses, depois eu vou tratando o resto. Porque senão fica muito cansativo. Trata o pescoço. Trato o pescoço, trato mão. Porque o que eu tinha? Uma queixa assim, a paciente vai pra balada, né? Aqui chama pra balada, no Rio vai pra night. É balada. Aí tem os garotões que são especialistas em coroa. Aí vai a coroa lá, tá dançando, sensualizando, aí chega o garotão lá e olha pra mão. Tem os especialistas em coroa que ficam olhando. Não, tu não tem essa idade. Aí agora eu sou obrigado a fazer mão. Já que é pra enganar, vamos enganar, né? Vamos enganar. Já que é pra enganar, engana. Então minha dúvida tá esclarecida. Olha lá o rosto dela. A gente puxa pro centro. Nossa, essa aí ficou melhor que as outras duas. Acabou de sair do ovo, Caramba! A gente vai tratar a boca, vai botar uma boca. Meu Deus! Olha só, a mancha, né? Tira todas as manchas da pele. Que mancha. Que ancha, né? Olha lá. Olha só. Ah, não, essa daí tá demais. Ela ainda tá com a casquinha na pálpebra. Eu raspei bem. E assim, para os leigos que estão assistindo a gente, assim, para as pessoas que não são da área, esse vermelhidão... com mais 2 dias fechou. Com mais 2 dias fechou, mas é proveniente do quê? Aquela raspa, olha aqui, isso aqui eu fiz no programa do Gugu há 8 anos atrás. Caramba. Olha o resultado depois de 8 anos. Não, essa daí tá incrível também. Bonita, né? Bonita. Bonita, não? Fica... fez no programa do Gugu lá. O fenol dura pra vida. Dura pra sempre. O peeling, no caso. Pra sempre. Que incrível. Por isso que não é um bom negócio, que eu resolvo o caso do paciente, eu não fico alugando o paciente todo mês. Tá certo. E tem alguma manutenção que tem que manter? Uns cremes que eu passo. Normalmente antioxidantes. Não gosto de filtrosolar.com.br. Não gosto de filtro solar? Não suporto. Se você entender a química daquilo, eu nem vou falar. Deixa pra lá. Não, acho que seria interessante. Eu não vou sair daqui do estúdio hoje. O senhor não pode dar uma palhinha só para... Bom, tem 2 tipos de filtros solares, os físicos e os químicos. Os físicos são barreiras. Vou passar um cimento, é um filtro físico. Passar uma cal, são os vários tipos de pulvérios que a gente chama, né? Que são micropulverizados. A gente suspende aquilo, faz uma base. E tem os filtros químicos, filtros solares químicos, que são nada mais do que semicondutores, que são transmutadores de energia, de frequência. Ou seja, eles absorvem o V e transformam em IR, em infravermelho. Tanto é que quando você usa o filtro, você sente um calor na face, ele esquenta mais. Então, quando você toma... Os médicos não sabem disso. Eu falo uns negócios que... Como eu sou químico, aí o filtro ele absorve a radiação V, ele expande a eletrosfera, dá saltos quânticos. Quando ele volta entregando infravermelho. Ele faz uma transmutação. Mas só que quando ele está crescido, a eletrosfera, ele transforma num radical livre. É que eu não gosto. No momento, ele é radical livre também. Radical livre eu quero? Aí eu fico perguntando, será que nos últimos 30 anos, com o uso constante de filtro, o câncer de pele diminuiu? Será que... Eu faço essa pergunta, eu acredito que não. Então,
Às vezes o filtro solar é um passaporte para poder tomar sol à vontade. Eu acho que isso é um perigo. Olha, Eu não gosto. Olha só esse Não, paciente, tá certo, ó. concordo com você. Ela é mais nova, essa paciente. Mas com a pele bem 55, judiada. 55 anos. Mas Tá. tu vai ver agora. Tu vai ver a artista aparecendo. Que linda. Vai, minha filha. Vai lá. Nossa, essa aí... A diferença foi gritante, Olha, ela hein? tá feliz. Aí eu tenho a mania de já olhar o paciente antes, né? Eu já sei o que vai dar, né? Olha só, Nossa, gente que do céu. diferença. Bom, né? Muito, não? Incrível. Olha isso. Parece que ela rejuvenesceu uns Bonita essa 20 moça. anos. Ela é bonita. Ela Bonita. parece uma artista que fez. Né? E olha, ela já é bonita, tá, mas ficou muito mais bonita. Não, Caramba. gosta de tomar sol. Mulher bonita, gosta de ir pra praia, pra ficar morena, vai pagar. É O sol é verdade. meu sócio. Só é meu É sócio. verdade, sócio, meu sócio. Tomem sol e depois vai Aqui, esse aqui ele ficou na Legião Estrangeira lá na França há muito tempo. Nossa, Esse é um olha cara isso. muito legal. Ficou todo besta agora lá. Caramba. Caramba, mudou. Ele não abriu o olho. É, então, Olha o olho só, olha dele em já volta tava do tomado, olho. já é. Que incrível, Muito é legal. verdade. Abriu bem o olho. Ai, que legal. Eles- Muda a vida da pessoa, né? Com certeza, nossa. Muda demais. Olha esse. Homens fazendo, gente. E tem que Homens. fazer. Olha Que legal. como rejuvenesce. Não é? Rejuvenesce. E fica. Isso não é bom. O nariz dele Cara, também é diminui. muito Olha, diferente. Vinícius. Aqui, ó. Espaço essa nasolabial. região ao pé de galinha, né? Que a galera fala. Né? Caramba. Tem que ter um pouco de ruga. Eu não sou a favor de ficar com a lisão, não. Sim, Mas sim. olha o Não, espaço é- nasolabial como eu encurtei. Nem o dente Exatamente. dele aparecia. Agora aparece. É expressão, né? Olha Olha como é que só. é gigante esse espação. É, caído ali. Caído, é. Caramba. É desse Muito. jeito. Sem legal. fazer plástica. É uma plástica química. Mito ou verdade que o reset basal trata todos os tipos de cicatrizes? Não. Reset basal, não, ele trata a sequela cicatricial de acne, ele melhora bastante a sequela cicatricial, sabendo que sequela de acne, sequela cicatricial nunca se transforma em tecido são, com o que a gente tem hoje em dia. Mas melhora muito. Tem gente que tem um estigma. Imagina um jovem de 15 anos, não vai numa festazinha, não namora, porque está com aquela cara e aquilo lá numa idade que ele fica com aquele trauma, né? E aquilo carrega pro resto da vida. Sim. E eu vejo muito paciente que, nossa, mudou a vida, transforma a vida. Eu falo mesmo, quantos por cento vai melhorar? Não sei. Eu faço, vamos fazer uma documentação bem científica antes, eu sou danado com a minha máquina. Tá certo. E aí vamos fazer depois e ver o que melhorou. Normalmente melhora muito. Então é mito. Legal, Não são então é todas. Não são Não todas. são todas, não, porque a cicatriz não se transforma em tecido são. Tá, já Tecido tá. viável. Já tá condenada ali É, a. ali o que a continuar. gente pode fazer é diminuir, às vezes pela lateralidade em volta da cicatriz, fazer uma retração, mas não é um nome, não é uma coisa genérica. Tá, tem uma outra aqui que é o seguinte. Mito ou verdade, vitiligo tem cura? Vitiligo tem cura, sim. Você imagina o seguinte, ó, eu chamo assim, que eu já falei, vou falar de novo. O vitiligo e o melasma são faces de uma mesma moeda. As duas são doenças são neurodermatoses, na minha maneira de entender. Porque eu nunca vi um neném nascer com vitiligo. Aquele é adquirido em determinado momento da vida por alguma coisa. Normalmente as pessoas associam isso a alguns traumas psicológicos. É verdade. Não é? Alguma perda, Eu tinha estudado alguma sobre coisa, ou isso. quer Um chamar trauma. atenção. É. Uhum. Aí o que eu faço? Bom, se o vitiligo é falta de melanina ou uma melanina que não pega cor, não é falta de melanina, ou uma outra coisa, um melanócito que não está produzindo, então o que acontece? Quem produz o melanócito? A camada basal. Ela nasceu com vitiligo? Não. E se eu devolver uma camada basal embrionária sem vitiligo? Bingo. Trato o paciente. É isso. A única coisa que às vezes acontece é não conseguir tirar todo o vitiligo, mas 100% dos pacientes melhoram. Mas às vezes eu não consigo, eu vou lá de novo e dou uma... Tem trabalho publicado disso? Não, eu sou preguiçoso para burro. Agora que eu vou começar a fazer, eu não gosto de fazer. Eu não Porque tenho isso é paciência. incrível. É incrível mesmo. É. As pessoas com vitiligo, a autoestima é muito baixa, tem problema social. Às vezes não sai tudo, mas melhora bastante. Então. Eu não quero prometer nada para vitiligo. Sim. E para melasma eu tenho muito mais paciente, tem casos de melasma espetaculares, assim. Porque melasma é um negócio que empobrece a pessoa. Uhum. É Uma verdade. vez eu fui fazer
uma paciente, ela era dona de um instituto de dados, sabe? Não quero falar, não. Um instituto de dados muito importante, mais importante que tinha. Informações importantes. Ela detinha informações importantes, pesquisas, assim, fazia. E ela foi na clínica, ela foi com a motorista dela. Uma mulher poderosa. Aí eu peguei, fui lá, fui receber, eu recebi a motorista em vez dela. Achei que a motorista fosse. Eu fui, pô. É por causa daquelas manchas dela. Falei, ficou com a cara tão empobrecida. Fiquei assim, pô. Eu fui assim, você foi discriminatório? Não fui, a mulher chegou lá com um pedigree danado. Aí daqui a pouco eu tô falando, não adianta, você pode ter o pedigree que você quiser. Se tiver mancha, você vai. Isso é verdade. Isso a mulher muito verdade. que tem melasma, uma pessoa, um homem ou uma mulher, deixa uma face... O homem tem menos melasma, porque vamos dizer que melasma seria coisa mais de mulheres. Hormonal mas tem também, homens que né? têm. Tem a parte hormonal. Tem a parte hormonal, é neuromoral que chama, neurohormonal. Legal. Tem mais um mito aqui, ó. Tem uma última agora, que é o mito ou verdade, que pessoas com doenças cardíacas não podem fazer procedimentos com fenol. Não é verdade. Porque doença cardíaca você está botando num rango muito genérico. Bom, quais são as doenças cardíacas que não podem fazer fenol? As que não podem fazer fenol não podem fazer nenhum tipo de cirurgia eletiva, que seriam as insuficiências cardíacas congestivas, as patologias de ritmo, as arritmias, né? Taquiarritmias, normalmente. Bradiarritmia não, porque o pessoal já vai para o marca-passo, mas as taquiarritmias, taquicardias, focos ectópicos que dão arritmias. Então, quando você descobre, eu descubro muita coisa lá na clínica. Outro dia foi um camarada na clínica lá, com um casal, para fazer PIN de fenol, eu tenho o eletro, né? Rodei o eletro dele, olhei o eletro FA, fibrilação atrial. Falei, moço, faz um favor para mim, dá um pulo ali no Aster, no PS. Porque eu só tá fibrilando, amigo. Assintomático. Ele já chegou lá capengando, ou seja, ele já teve já teve uma embolia, já teve uma embolia cerebral por causa de fibrilação. Mas tu tá fibrilando, amigo. Vai lá, vai botar vai fazer uma ablação disso aí. Olha aqui. Eu na clínica eu já peguei vários. Chegou um médico de Londres, tem uma clínica em Londres. Aí eu pego, rodo um eletro, e falei, o eletro gritou. Eu falei, você faz atividade? Faço. Atividade física? Faço. Falei, vou dar um pulo na minha cardiologista. O que foi? Não, tá com a zona aqui meia hipoativa. Você já infartou? Não infartei e tal. Aí eu mandei ele para minha cardiologista, um dia depois botou 2 stents. Ia fazer peeling, vim da Inglaterra para fazer peeling. Ou seja, foi descoberta aqui lá na clínica. Olha que importante. E uma semana depois eu fiz o peeling dele. Ele veio para cá para fazer um peeling, acabou fazendo um cateterismo e um peeling. Agora, vai que eu não tenho esse cuidado. Eu boto na mesa, o cara já ia infartar. Sim, claro. Qualquer coisa, ele deu um espirro, foi o fenol. Sabe como é que é você agora? E quando voltar esse fenol, os médicos estarão com uma espada de Damocles. Sabe o que é a espada de Damocles? Não. Não conhece a história de Damocles? Damocles, se não me engano, era um amigo do Dionísio. Se eu estiver falando bobagem, eu penso que é. E ele ficava invejando o rei Dionísio. Falou, pô, Dionísio, tu tem todas as mulheres do mundo, tu tem todas as riquezas do mundo. Pô, como eu queria ser você. Aí o Dionísio, se foi alguém que me corrija aí nos comentários, aí falou assim, tá bom, você quer ser eu? Tá bom. Aí botou ele, um dia falou assim, meu primo, você vai ficar um dia como rei. Jura? Eu falei, jura, você vai ficar um dia como rei. E Aí botou ele no trono e botou uma espada bem pesada em cima da cabeça dele, amarrada por um fio de crina de cavalo. Foi tirando até a espada explodir. Né? E ele não podia sair da cadeira. Aí ele pegou as melhores comidas, botou na frente. Você não quer comer? Ele, não quero não. Ele só olhava para cima. E as melhores mulheres iam dançando para ele. E ele não olhava para ninguém, só olhava para cima. E ele com medo daquilo, ele passou 24 horas, o cara com aquela espada inventava, a espada balançava, vou morrer. O tempo todo, ele achava que ia morrer. Aí o dia seguinte chegou lá o Dionísio e falou, e aí, primo? Damocles. Aí falou, me tira daqui, pelo amor de Deus. Isso é para tu sentir o que eu passo aqui todo dia. Olha. Todas as riquezas que eu tenho, eu estou com medo que o outro reino invada a gente, eu estou com medo de tudo, alguém me envenene, é isso assim. Então,
o médico que voltar vai estar com a espada de Damocles na cabeça, porque tudo que der qualquer coisa vai achar, mas não é verdade. Vai Boa passar. boa comparação. E aproveitando que você falou sobre as doenças cardíacas, mito ou verdade, quem são os profissionais que podem fazer o peeling? Essa risada foi ótima. Cara, eu acho que assim, ó, o profissional médico, todos os médicos podem fazer o peeling desde que estejam treinados. Eu Certo. vejo os cirurgiões plásticos mais afeitos à parte cirúrgica. Os dermatologistas que gostam dessa, desde que estejam treinados. Eles vão ter que fazer quem for trabalhar com fenol vai ter que fazer uma reciclagem na parte de suporte à vida. Porque assim como eu sou anestesista, nasci nisso, né? Então, eles vão ter que fazer uma reciclagem, um suporte à vida, vai ter que ter uma clínica, hoje vão fazer em centro cirúrgico, vão ter que ter uma clínica um pouco mais adequada a essa coisa. Mas todos poderão fazer, desde que devidamente Mas só treinados. médico. Eu não sou juiz, eu tenho Mas que ser dentro a das lei. normas, das Eu leis. acho que o médico ele é mais completo. Por quê? Você pega um dentista para fazer fenol, aí ele pega a parte clínica, ele vai resolver? Não vai poder, porque ele vai estar... Mesmo que ele saiba. Aí tu pega um biomédico. O biomédico não pode nem prescrever receita. Se der qualquer coisa. Aí eu fico... Não que eles não saibam, mas Sim, claro. eu falo assim, limitação. juridicamente, eles vão ficar indefensáveis. Se a espada romper na cabeça deles, aí vai falar, e agora? Você é médico? Não. Então você é imperito? Você é negligente? Você... Sabe? Alguma coisa vão pegar eles. Se pegar um advogado, eu não faria. Mas eu estou falando para eles ficarem tranquilos. Se eles quiserem, vai ter outras possibilidades para eles. Pô. Dentro dessa realidade de ambiente, do peeling, seja fenol ou não, se for clínica, sempre amparado com carrinho de parada, a parte do suporte Eu à acredito que vida. quando a Anvisa liberar, vai vir Vai vir várias normas, né? Nossa Senhora, os caras vão pedir coisa que não existe. Provavelmente. Vão fazer de tudo para esse negócio não ser feito. Então, mas como o brasileiro é teimoso, ele vai fazer tudo que a Anvisa vai mandar fazer sem necessidade e vai acabar fazendo aquilo, vai empoeirar, mas vão fazer. Então vai ter, não tem, o Brasil é essa excrescência brasileira. Nós vivemos num estado e aqui não tem, não. O médico não tem direito. Nenhum país do mundo está com essa restrição. Nenhum. Tem um médico, colega no mundo inteiro. O cara fica assustado. Quem fez? Foi uma agência aí. É uma autarquia, eles não sabem nem que é autarquia. Eles podem tudo. É complicado. De onde vem, né? Acima da Anvisa, quem é que está colocando isso? Né? Sei lá, eu não vou morrer, Doutor, não vou tem entender. alguma coisa que você queria deixar para o pessoal que está assistindo a gente? Nosso tempo aqui não é um tempo muito longo, mas eu acho que a gente falou muitas coisas, né, Com certeza, foi fundamentais. bem Você deu uma interessante. aula para nós e para quem está aqui Foi assistindo. ótimo. Mas tem alguma coisa que você gostaria de complementar? Eu gostaria de falar o seguinte, que o fenol é uma molécula fantástica, que não é só usada em peeling. O fenol é usado em clínica de dor, é usado na odontologia. Tem dores que são intratáveis, dores de câncer, que só o fenol trata, que você tem que fazer uma fenolização do nervo. E eles também estão sofrendo. Sabe, o fenol, ele resgata a autoestima de milhões de pessoas, que todo mundo vai precisar. Então, o que eu espero que as autoridades façam alguma coisa que seja com bom senso. Né? Não é aquela coisa para aparecer para a mídia, sabe? Jogar para a mídia, que é o que está acontecendo. Eles jogaram para a mídia. Me tiraram o chão. Mas, por outro lado, Deus escreveu assim e eu estou... Desde então, não fiz mais peeling de fenol, desenvolvi outras técnicas, mas e os outros médicos não têm essas habilidades que eu tenho, não têm essa vivência que eu tenho, não sabem procurar o que eu procuro. Eles vão ficar sem? Então, espero que isso passe. É um pesadelo. Tem alguma mentoria que você faz? Eu vou começar a fazer agora em novembro, dezembro, vou começar a dar aula disso, porque faz parte da minha missão. Ok. Então, eu tenho essa missão de ensinar para os médicos. Só para médicos? Só para médicos. Fenol só para médicos. E peelings em geral? Não sei, futuramente tem muito médico ainda que eu tenho que me... Mas futuramente eu vou me dedicar a alguma coisa que eles possam fazer. Muito bom, adorei. Muito legal. Muito informativo, educativo, de uma forma simples. As pessoas com certeza vão entender a importância do fenol, do peeling, do tratamento, do reset basal. cuidado, do reset reset da camada basal. basal. Esse é o mais importante. É isso que a gente busca. O reset, tirar o que está velho. Não, Tirar o o que fenol tá é só o velho. meio, não é tudo. O fenol não é fim.
às vezes, minimamente invasivo, né? Às vezes não, é minimamente invasivo. Então, tem que prestar atenção e tem que entender. A gente consegue ter acesso ao reset basal, a informações nas suas redes sociais, né? Mas eu posso te... Tá. Então, se você entrar lá, tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Me sigam. Eu já sigo. Claro. Bota o povo aí para seguir. Dr. José Kakovics. Eu segui aqui já. Dr. José Kakovics. Isso. Podem seguir no Instagram. Tem YouTube? Não, ainda não. Ainda não, né? Esperei. Tá. Tô precisando de ajuda. Então vamos lá. Conte com a nossa equipe. Obrigado. Quero agradecer vocês que assistiram a gente e convidar vocês para poder acessar o nosso canal. Se inscrevam, assistam e se inscrevam, porque ativando o sininho você vai receber todos os nossos episódios quando vai começar, que é quinta-feira às 20 horas. Tá no nosso canal. Dê as suas sugestões. Dr. José Kakovics está aqui pela sugestão de vocês que pediram. Que bom. Foi muito legal isso. E a gente se vê no próximo episódio, né, Vinícius? É isso aí. Se liga no próximo episódio. Tchau.